Fala, meus amigos! Há um tempo atrás, eu iniciei um emprego internacional. Falo inglês todos os dias. Desde então, as pessoas me perguntam qual o nível de inglês que é preciso para um trabalho internacional. Como é o dia a dia falando em inglês? Eu vou tentar responder isso nesse vídeo, tá bom? Bom, já é praxe, já é clichê você ouvir as pessoas falarem que o importante é você se comunicar. Esse é o objetivo da língua. Mas, se você pensar bem, um neném consegue se comunicar falando dá, e também um grande escritor consegue se comunicar com palavras complexas e difíceis. Existe um caminho aí no meio, existe um ponto aí no meio entre esses dois extremos que a gente precisa para o nosso emprego. E qual é? Como a gente vai medir isso? Existe um padrão internacional para reconhecer o quão bem a pessoa fala um idioma. O nome desse quadro é CEFR. E nele, ele divide as pessoas em níveis, do A1 até o C2. Então, você consegue saber qual nível de inglês dentro desse quadro você precisa para trabalhar. Primeiro, vamos entender o que é esse quadro, tá? Esse quadro é em relação ao nível de palavras que você consegue falar e entender, a quantidade de palavras que você consegue falar e entender. Vamos trazer isso para a nossa língua portuguesa, por exemplo. Imagina que você quer falar que uma ideia é contrária à outra. Você tem várias formas de falar isso. Você pode dizer que uma ideia é contrária à outra, você pode dizer que uma ideia está lutando contra a outra, por exemplo, você pode dizer que essa ideia é contraditória, ou você pode dizer que é uma ideia paradoxal. Olha só, eu usei expressões diferentes, palavras diferentes para transmitir a mesma ideia. Quando eu falo que uma ideia está lutando contra a outra, eu seria um A1 em português. Quando eu falo que uma ideia é paradoxal, eu seria um C2 em português, tá vendo? Repare que alguns nativos não são C2 ou C1 na sua própria língua. Não é todo mundo que consegue escrever igual a Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, qualquer escritor famoso. Eu não consigo, por exemplo. Então, provavelmente, eu não sou um C2 em português. Para que eu vou tentar ser C2 em inglês? Entendeu? Então, a gente tem que achar um nível bom para o nosso emprego. Eu, atualmente, estou no nível B1 em inglês e consigo trabalhar tranquilamente e falar frases e me expressar, tá? Mas você conseguiria trabalhar em inglês até em um nível anterior, dependendo da sua função na empresa. Eu hoje sou programador sênior, então preciso falar muito, tá? Mas não preciso falar tanto igual um Product Owner ou talvez um Scrum Master. Se eu fosse uma dessas duas funções, talvez eu teria que ser hoje um C1. E você, se de repente entrar como programador júnior, você vai precisar responder 3 perguntas apenas durante a reunião. Conforme o Scrum fala, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e sua dificuldade. Repare que você não precisa de tantas palavras assim. Então, talvez um A2 ali já era suficiente. I finished my task. Acabou, eu terminei minha tarefa. Olha só, você não precisa explicar detalhe por detalhe o que você fez. Você já transmitiu a mensagem. Aí, você pode detalhar mais o que você fez por texto. Vai pegar a ferramenta de comunicação, ou por mensagem, ou no Gira, ou no Trello, o que for, e vai escrever lá em inglês os detalhes. Yesterday I changed the label call, I connected it to the database, e o que for. Ontem eu mudei a cor e conectei ao banco de dados. Aí você pode pensar, nossa, você falou com um sotaque muito grande, brasileiro. Olha, ninguém liga para isso. O importante realmente é você conversar. Todo mundo vai falar com o sotaque do seu país. Isso é até legal, você consegue reconhecer o país da pessoa só pelo sotaque. Eu já sei quem é da Rússia, eu já sei quem é da Turquia, já sei quem é da Alemanha, sem a pessoa falar do que é, pelo sotaque. Só quem vai falar com sotaque nativo realmente é o nativo, você não precisa disso, tá? Então, você pode sim tentar uma carreira internacional com o nível A2, se você conseguir conectar bem as palavras e transmitir a ideia na fala e conseguir escrever bem com a ajuda de uma ferramenta, como o Google Tradutor, dicionário e o que for, e dos próprios colegas, tá bom? Porque sim, nós ajudamos um ao outro durante essa etapa do inglês. É bem comum alguém de outro país esquecer uma palavra, porque a gente
fica pensando para falar, né? E outra pessoa ajudar na palavra que faltou, tá bom? Então você pode sim tentar se candidatar a vagas de emprego com nível A2 do CEFR, tá? Bom, mas no LinkedIn eles pedem B2 para cima, pedem C1. Não importa para isso não. Às vezes a pessoa que está colocando a vaga lá não sabe bem o que quer dizer essas letras. Ela acha que C1 significa você conseguir se comunicar, você conseguir falar, e não a quantidade de palavras que você consegue, como a gente já simplificou aqui, tá bom? Então, se você consegue falar e se comunicar em inglês num nível satisfatório que corresponda ao A2, entre na vaga, que naturalmente você vai aprendendo mais coisas lá dentro do seu dia a dia. Eu entrei sim com A2, já estou no B1 e quero no final do ano agora tá como B2 ou C1. Isso vai acontecer naturalmente, claro que estou estudando para isso. E falando nisso, em estudar para melhorar o seu inglês, eu quero te fazer um convite, tá bom? Eu vou começar a compartilhar aqui no meu canal meus estudos, vou começar a compartilhar o que eu tenho aprendido. E vou chamar essa série de Inglês para Desenvolvedores. Por isso eu quero que você se inscreva nesse canal, que você dê o like nesse vídeo aí, claro, né? Para você aprender também o dia a dia do desenvolvimento em inglês. Você aprender o vocabulário que a gente usa como desenvolvedor, como trabalhador de TI. Porque o que acontece? Qual foi a minha grande dificuldade no início? A gente estuda por softwares muito bons, né, com aplicativos muito bons. Por exemplo, Duolingo, Elsa e outros cursos daí. Mas ele ensina palavras pra gente que geralmente a gente não usa no dia a dia. Por exemplo, eu lembro que no Duolingo eu aprendi a palavra drums, que é bateria. Ele repetiu muitas vezes para mim bateria. Eu nunca usei bateria no meu dia a dia e provavelmente eu não vou usar. Talvez se eu fizesse um app de música, mas não é meu caso. Então, a gente usa um vocabulário muito diferente na programação. Palavras têm significados diferentes para a gente. Por exemplo, checkout. Se você falar para uma pessoa que não é de TI, vai falar que checkout é lá no avião, que é para você sair do restaurante. Para a gente, não. Checkout é uma ação no Git, né? Para você trocar de branch. Então, a gente tem que aprender essas palavras básicas da nossa área, tá? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, novamente, eu te convido para o próximo vídeo, a gente já começar nessa tarefa, ok? Até mais, se inscreva aí.